Fala galera, boa noite. Eu sou o Leandro Boa noite, galera. Eu sou o Alisson. e a gente vai mostrar o nosso projeto Papo Tech Entre Mentes. E a gente vai fazer um tema muito especial, é a saúde mental do jovem hoje em dia. É muito importante a gente falar sobre esse assunto porque a mente do adolescente tem muitas mudanças, tem muitas descobertas, tem muitas confusões também. E isso ajudaria a gente a entender melhor sobre a nossa cabeça e a ajudar as pessoas a entenderem sobre essa nova geração. Perfeito, Leandro. A gente vai citar aqui três temas principais. São ele como funciona a mente do jovem, por que os jovens são vulneráveis a ter vícios e por que muitos jovens não conseguem se abrir com pessoas próximas ou até mesmo profissionais da área. Estamos aqui hoje com um profissional da área de psicologia, Felipe Fagundes. Mas e você, Felipe, como que você tá? Queria saber um pouco da sua área, assim, como você trabalha, quando você se formou. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tamo bem, Ótimo, graças a bem. Deus. sempre. Me formei em 2018, né? Mas eu tô na área desde o meu primeiro semestre. Meu primeiro semestre comecei como estagiário no CAPS, né? Daqui da cidade de Peró. Então, para vocês aí que vão entrar na faculdade, né? Logo logo, pensem nisso, entrar no estágio quanto antes, porque lá na faculdade vai ajudar vocês e na carreira de vocês também. Então eu comecei cedo, né? 18, desde 2018, né? 2014 mais ou menos já trabalhando na área. Passei por muita coisa que a psicologia me proporcionou, né? Trabalhei no CAPS, depois eu fui para o CREAS, Centro de Referência de Assistência Social, né? É especializada, né? Centro de referência especializada em assistência social, que vai trabalhar com as vulnerabilidades. E depois eu fui para a casa de acolhimento, né? O serviço de acolhimento, onde eu comecei como estagiário, eu fiz carreira lá, né? Comecei como estagiário, depois virei psicólogo e depois virei coordenador da casa. Foi 8 anos aí Foi dentro 8 dessa anos. casa e aí agora eu estou na educação. Deu tempo, no SAICA, né, que a gente fala, né, Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, institucional de crianças e adolescentes, tem tempo de validade, assim, tem prazo de validade. Aí depois eu falei, não, agora estou na educação. E ali eu trabalho um pouco, ali a gente faz um pouquinho de tudo ali, né? Trabalho com edições de vídeo, trabalho com manutenção, questões emocionais dos jovens aí também. Então é bem interessante minha área. Bem É onde você interessante. queria estar, né? Na área da educação. Cara, a psicologia nos proporciona muita coisa, né? Sim. Hoje eu fiz duas pós, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é a base onde que eu sigo hoje em dia. E também fiz psicologia do futebol, para entender ali como que funciona a mente do atleta. Ah, sim. Isso é muito bom. É Isso é muito muito da hora, importante também cara. para um jogador, porque as pessoas acham que é só o físico ali, né? Não, o atleta Exato, tem que ter cabeça. exato, Às vezes é a exato. torcida que fala algo, ele já reage de uma forma. Sim, Isso já sim. E aí, ferra quem tudo aí. sabe, uma psicologia hospitalar também, a gente tem que ir É, fazendo sim. tudo que vai agregando, né? Todo o conhecimento agrega muito profissional. Você pensou assim desde a adolescência de ser psicólogo ou veio assim de uma parte de adulto, assim, que você viu que era mais complexo assim a vida das pessoas mentalmente? Veio desde o começo ou. Olha que louco isso, né? É, eu já quis trabalhar em várias. Eu não sou daqui, né? Eu sou da Baixada Santista, apesar de ter nascido em Sorocaba. Eu vivi minha vida em Itanhaém, que é a Baixada Santista. Então lá trabalhou de muitas coisas, né? Eu já trabalhei, tive vários serviços. Mas sempre eu quis, desde pequenininho. Lembro eu estar sentado no sofá e falando pro meu pai, pai, eu acho que eu gosto desse lance aí de psicólogo. Então, aí, quando eu vim pra cá, pra Iperó, né? Pra Iperó, aí eu falei assim, agora é a hora, deixa eu seguir essa área. Eu também já pensei, sabia, ser psicólogo. Não sei porquê, não sei se o psicólogo tem que, tipo, saber conversar com as pessoas. Porque eu acho que é bem importante, porque meio que quando você vai fazer psicologia, você tem que ser uma pessoa que não tenha vergonha.
Porque meio que psicologia você vai ouvir o que a pessoa tem a dizer, você vai, né, dar meio que instruções pra ela, pra Dá um elas melhorarem. suporte. Suporte, isso, perfeito. Eu, até os 18 anos, eu não conversava com nenhuma mulher. Eu não conseguia conversar, não tinha proximidade, eu não conseguia... Eu tinha um bloqueio de falar com mulheres. Isso acontece muito com adolescentes, né? Que, tipo, tem aquilo da puberdade, tipo, do primeiro beijo, dessas coisas e tal. E pessoas acham que é bobeira. Ah, não, conversa com ela, tal, não sei o quê. E você tá ali naquele bloqueio, assim, pensando, não, não dá, não dá, não dá. Aí isso só vai piorando cada vez mais. A gente acaba, né, o adolescente acaba só enxergando ele, né? E aí acaba tendo, de alguma forma, medo de críticas, medo de julgamentos e acaba se fechando, entendeu? Sim. Só que eu era muito fechado, né? Só que aí com o tempo fui observando, fui me aproximando do que eu tinha medo e aí eu falei assim, então aí na faculdade estourou. Na faculdade eu perdi toda a vergonha e tal. Então, questão de ter vergonha ou não, eu acredito que a psicologia te escolhe. Isso é um clichê, né? Tem gente que concorda, tem gente que não, e tá tudo certo. Mas você sente, né? Tem muita gente que vai fazer psicologia, quer ser psicólogo, mas no meio da faculdade desiste porque vê que não é aquilo. Tem que ser algo que você tem que insistir, né? Você vai sentindo ali na faculdade, né? Você vai sentindo a vibe, porque não é só sentar e conversar, é muito estudo. É muitos livros, são teorias, são pessoas que falam A, tem pessoas que falam B, totalmente diferente as teorias, e você tem que entender o que passa na mente daquele autor, né? Então, mas é gratificante, é um universo assim gigantesco. Muito louco. Porque muitas pessoas acham que é só conversar, né? Por exemplo, também eu achava que era só conversar. Mas depois eu dei uma pesquisada mais a fundo e vi que é muito mais além do que só conversar. Pra você ser psicólogo, você também tem que ter uma cabeça boa também. Sim. Você sai de um paciente para o outro muito rápido. Isso. E você tem que estar preparado, né? Eu lembro muito bem um caso que isso me marcou. Na casa de acolhimento são casos muito fortes, né? Sim. Vai desde sei lá, de uma briga entre casal que acaba afetando o filho, que acaba essa criança ou adolescente acaba indo para a casa de acolhimento, até estupros, né? Então chega lá para tio, você sabia que eu fui estuprada, né? Tudo bem, filha, vamos trabalhar, vamos lá. E tipo bem sangue frio assim, sim, sabe? Sim. Para muita gente isso pode causar estranheza, né? Pode impactar. Aí imagine isso pesado. E aí eu chegava na clínica, porque né, eu trabalho também na clínica, e aí uma paciente falou assim, nossa, eu tô muito puta, tô muito brava. Mas por quê? Meu ex-namorado me viu tocando pandeiro. Aí eu falei, Como assim? você viu o choque, entendeu? Uhum. Tipo, eu tive que me preparar muito bem porque era a dor dela. Entende? Era a dor dela. Né? Eu tava horas atrás cuidando de uma criança que tinha tido a violação. Sim. E aí eu estava cuidando de uma adolescente também que estava frustrada, estava muito pesado para ela porque o ex-namorado viu ela tocando pandeiro. Então eu tenho que entender isso, os pesos não são meus, é do paciente, é do indivíduo que está do meu lado. Sim. E com isso que você falou sobre essa violação que teve com menores de idade e tal, pode muito influenciar uma pessoa a ser agressiva no futuro, né? Consegue, tipo, a pessoa ter traumas, gatilhos e tudo que pode ser associado a um toque físico, alguma coisa do tipo, Perfeito. pode associar a agressão, a tudo isso, e a pessoa pode ficar meio... Coagida. Isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se a produção aí tem uma cordinha, tem uma cordinha aí, um cabo de celular, alguma coisa assim? Tem um carregador, né? Carregador. Aí, aqui achou. A produção é rápida aqui o negócio. A produção É ótimo. Essa pergunta é muito boa, muito inteligente, cara. Imagina assim, vocês todos aí que estão nos assistindo sabem o que é timeline. Sim. mais ou menos. Se não sabe o que é timeline, todo mundo exercita o dedo. Sim.
né? O Instagram, o Facebook, não sei se vocês usam o Facebook, porque o Facebook hoje é de mais adulto, né? também. Mas tá ali passando, aquilo é uma timeline. Você falou de traumas, né? É uma coisa, eu sempre ando com meu carregador mesmo, ou uma cordinha. Imagina que sua vida é isso aqui, Certo. ok? A timeline, a linha do tempo. Você já perdeu a mãe ou pai? Não, Avô? perdi a avó. Perdeu avô? Perdeu alguém da sua família? Não. Não? Quando você perdeu alguém, ou amigo, né? Criou, eu vou fazer um nó aqui, tá? Mas não vou fechar não. Criou na hora ali no momento do luto, né? A pessoa que não está em luto, acaba criando um trauma. Vamos dizer que é assim, é esse nó aqui. Ok? Já brigou com algum amigo? Discutiu assim? Já. Entendeu? Já briguei. Cria outro nó. E assim, a timeline vai lotando de nós, né? Já veio para a escola assim, ou saiu de casa um pouquinho nervoso, que você sente assim, fala, puxa, hoje qualquer coisinha pode dar ruim? Sim. Mas tipo, leve. Uhum. Imagine assim, olha as proporções de perder um ente querido, brigar com o pai e a mãe, acordar meio, né, Nervoso. com os dois pés, né, na porta. Então, imagina as proporções, né? O nó, quando você perde alguém, é muito grande, Uma briga. a Mas briga e tal. Se eu falar pra você, você perdeu quem mesmo? perdi o meu avô. O seu avô. Você lembra como foi seu avô? Não precisa contar rápido Lembro. assim. Lembra? Lembro. Só que faz muito tempo? Faz bastante tempo. Isso. Do que ele morreu? Ele morreu de Covid. Covid. Por que você não chorou? Por que você não se emocionou? Louco isso, né? Louco. Mas talvez se fosse ontem, você poderia ficar um pouquinho emocionado, Sim. né? Depender de uma tragédia, algo assim. Por quê? Essa timeline, ela nunca vai ficar assim. Ela tem os nós. E quando eu perguntei pra você, didaticamente, você passou a mão nesse nó e falou, você olhou pra cima, questão comportamental, morreu de Covid. Você buscou na sua memória e me respondeu. Ok? Quanto maior nó, maior é o trauma, maior é a dor. Quando você vai com um psicólogo, vai fazer terapia, nosso papel, a gente nunca vai conseguir deixar assim. Entende? Pra quem não está ouvindo aí, né? Nunca vai poder ficar liso assim, né? Sempre vai ter os nozinhos. A nossa função é apertar cada vez mais, para você poder passar justamente a mão e não sofrer. Entende? Sim. Então, os adolescentes, eles, de alguma forma, esses nós é sempre grande. Sim. Não importa se é a perca de alguém ou a discussão com alguém, porque a questão dos sentimentos é muito maior do que analisar certinho o que acontece. Né? Eu tô com 38 agora, quando eu tinha a idade de vocês, aconteciam coisas que eu ficava muito bravo, e hoje eu olho para trás e falo, putz, Que besteira. que besteira, entende? Sim. Então a experiência da vida acaba dando suporte, ou como na psicologia a gente fala, como se fosse assim, para você aprender a falar um idioma, você tem que ter bagagens, né, um repertório. Então a vida vai indo, o repertório também vai te ajudando a lidar com os seus sofrimentos. Né? Então, adolescentes estão aprendendo com isso ainda. Estão nessa sim. fase. Né? E isso pode influenciar muito a gente, né? Porque a gente tem os hormônios mais... Tá, assim, né? Porque a gente tá passando na puberdade. Tá descobrindo as coisas ainda. Isso, a gente tá descobrindo as coisas. E muita gente tem esse negócio da timeline e tal, essas coisas. E pessoas acham que podem se viciar em alguma droga, em alguma coisa, pra esquecer esse trauma de vez. Sim. Em vez de buscar um profissional que sabe exatamente o que é, pra ajudar mesmo a pessoa. Mas não, ela pensa que... Vou falar aqui, porque eu já escutei de muita pessoa, que psicólogo é coisa de louco, mas não é. É algo pra você se ajudar próprio. Mas as pessoas acham que psicólogo é coisa de louco e acabam se metendo em uma coisa pior ainda do que
falar com um psicólogo mesmo. Psicologia é uma coisa louca mesmo, mas no bom sentido, sabe? É uma frase que é muito falada mesmo, você tem razão. Mas isso aí é muito antigo, né? Vem da psiquiatria, vem da questão manicomial, e acaba virando um preconceito muito complicado porque afasta, né? Sim. Estamos aqui, né? As mulheres são as pessoas que mais fazem terapia, né? Então, a mulherada aí, ó, a primeira pergunta que você tem que fazer para os homens é: tá fazendo terapia? Né? E nós, homens, tem que entender que a terapia é muito importante pra gente, justamente nessa onda que tá de violência contra a mulher, que tá... a nossa sociedade tá louca no sentido... tô cagando pro... Né? Tô nem aí pra muita coisa e elas acabam sofrendo com isso, por causa da gente, saca? Então, terapia é essencial pra tudo. Pra tudo. Conhecer, né? Conhecer a ti mesmo. Sim. Né? E por que você acha que as pessoas, os jovens, né, todas as pessoas na verdade, não conseguem se abrir? Tem um bloqueio. Tem um bloqueio. Sim. Mas antes, posso responder? Eu tenho TDAH, tá? Eu vou ramificando. Pode deixar. Nós Vou três aqui ramificando tem. maravilhoso. Perfeito. Eu vou linkar com a sua pergunta. Sobre vícios, né? Imagina assim que o cérebro está se formando ainda de vocês. Está se formando. E aí aqui na região da testa existe um mecanismo onde que a gente vai estar trabalhando com um hormônio chamado dopamina. A dopamina é justamente o que faz você estar prestando atenção em mim agora, né? Se não fosse algo interessante para vocês, vocês iam estar no celular agora colocando a dopamina em outro lugar. Toda vez que você... E os caras do Instagram e outras metas aí, eles são muito inteligentes, tem psicólogos trabalhando aí. E a ideia deles é travar vocês cada vez mais nas telas. Então, a dopamina de vocês é diferente, né? Por quê? Porque o cérebro de vocês age diferente. Então, jorra dopamina ali, então vocês ficam viciados ali no celular. Informações rápidas, por exemplo, no YouTube. Quando tá alguma propaganda de 30 segundos, você já fica puto. É verdade. Né? Realmente. Mas quem assistia a sessão da tarde ficava 2 minutos, 1 minuto esperando aí para começar o filme de novo. Então, o cérebro do adolescente, ele tá em formação ainda. Então, tem algumas coisas ali que agem diferente. E aí todo esse repertório aí de vida que vai passando, ele vai conseguindo entender, porque já vai estar formando esse cérebro, esse cérebro do adolescente, né? E sobre a questão da comunicação, eu atendo bastante adolescente. E pelo contrário, assim, as pessoas acham que o adolescente se fecha no seu quarto e tal, e não consegue conversar, eu não consigo conversar com meus pais e tal. Na verdade, o adolescente ele é sedento para conversar. Só que os adultos que não são sedentos para ouvir. Saca? Porque eu tenho razão sobre você. Sim. Entende? Não importa a loucura que o adolescente vai falar pro pai e pra mãe. Ele tem que entender que a cabeça do adolescente tem informação, né? E deixar o adolescente conversar. Os pais não estão nesse nível, não conseguem, né? Se conseguissem desde pequenininho colocar ali a semente ali, ensinar o filho que pode chegar ao pai, né? Para poder conversar, olha, pode vir aqui, você é seguro, é um ambiente acolhedor para você. Eu não vou estar questionando você. Eu quero primeiro entender o que você está falando para mim, para eu poder bater um papo, né? É como se fosse a gente conversar com criança, né? Quando vocês forem conversar com uma criança, você tem que conversar como criança. Sim. Você não pode exigir o cérebro da criança informação com o seu que já está formado. Do adolescente é a mesma coisa, e ainda mais os hormônios, né, da puberdade, que imagina que é um carro, uma Ferrari super potente, mas que não tem freio. O freio é essa decisão de razão aí, né? Se isso aqui é perigo, não é? É risco, não é?
né? Não, é só potência, é só potência. E o cérebro trabalhando forte, mas justamente aonde que é o freio tá em desenvolvimento. Aí vai lá pros 25, aí vai tá formado. E muitas pessoas, elas, tipo, fazem coisas sem pensar. Aí depois que fez tal coisa, pensa, nossa, se eu tivesse feito tal coisa ia ser melhor pra mim. Ou se eu não tivesse feito ia ser melhor. Isso acontece com a maioria das pessoas aqui que são adolescentes, sim. E pode acontecer bastante com adultos que não tiveram isso na adolescência, de É. pensar mesmo no que fazer. Você acabou de explicar aí a questão do repertório, né? Eu preciso bater a cabeça na parede para saber que dói. Depois que doeu, eu tenho o repertório de saber, né? Sim. Ou você vai se eu falar para você, coloca a mão dentro da tomada, você vai colocar? Não. Por quê? Porque eu soube que dá choque. É, ou Algum quando era momento. pequeno, enfiou o dedo lá, entendeu? Mas é o repertório que você tem de vida. Hoje você sabe que dá choque. Hoje eu sei que dá choque. Mas quando eu era uma criança, Não, Não. entende? É louco isso. mas isso é louco mesmo. Porque E você acha que a gente, que somos homens, falam que homens são pessoas mais sérias, pessoas mais centradas, que não conseguem se abrir de jeito nenhum porque tem mais dificuldades. Você acha isso que é uma verdade? Eu acho que não. Não é uma verdade, mas é uma realidade. Tá? A gente tem que entender uma coisa. Eu sempre falo isso para meus pacientes: verdade versus realidade. O que é verdade? O que é realidade? Exemplo. Se tem a gente está aqui esperando, estava me esperando aqui, tinha um senhorzinho sentado ali, e tava com deixou cair a carteira e vocês viram andando assim, ó. E a carteira tava lá recheada de dinheiro. É aquele senhorzinho que anda com dinheiro ainda, né? Você sabe o que é dinheiro, né? sim, Você sabe que é da época de vocês, sim, né? ainda é. Então, e aí o que vocês fazem? Vocês encontrar a carteira ali, ó. O senhor tá vendo o senhorzinho indo embora, o que vocês vão fazer? Eu Pegar e entregaria. entregar. Por quê? Porque eu Porque fui é ensinado dele. assim. Hã? Fui ensinado assim. Porque é dele, não é meu. Isso. Maravilha. Isso é a verdade de vocês. Sim. Agora, A realidade. a realidade. Muitos Vocês têm pegariam. um filho que tá na vida, entre a vida e a morte, e tem um dinheiro que você precisa pagar aquilo amanhã. Tá o dinheiro ali. Muda um pouquinho? Dá uma mudada. O filho de vocês está morrendo. É, sim. Entende? Sim. Então, é sempre a gente tem que entender uma coisa: é verdade versus realidade. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não sabe como que foi a vivência delas, a gente não sabe como que está sendo, o que é, o que não é. Né? Pra mim é verdade que eu faço isso, eu faço aquilo, é verdade. Mas é a realidade. Mas aí quando você entra na terapia e descobre que a realidade é outra, então sempre duvidem da verdade de vocês. E o homem é isso, né? Porque fomos ensinados que o homem não chora, né? Engole o choro. As mulheres foram ensinadas que tem que esperar o príncipe encantado, né? A Disney ensinou isso muito bem para as mulheres. E nós não somos príncipes, nós somos sapos que machuca, que assassina, que maltrata, né? Então, os homens têm que entender, têm que falar um pouco mais. Esse negócio, então eu sou homossexual se eu começar a falar, se eu for um pouquinho mais sensível, se eu não for. Não, isso aí você tem que ensinar seus filhos a serem sensíveis sim, de entender o outro e ser homem de verdade. Homem de verdade é aquele que respeita quem está na frente, entende? Isso é essencial para nós. Isso é essencial, sim, mas antigamente, quando eu era pequeno, aí eu lembro de quando tava na casa da minha tia, eu acho que eu ralei o joelho, não lembro direito. Mas eu tava chorando muito, mas muito mesmo. Aí minha mãe, engole o choro. Homem não chora, vamos parar de chorar. Aí eu engoli o choro, parei. Fiquei quieto. Aí eu pensando hoje em dia, agora, de você falando isso, que acontece sim das pessoas falarem isso, que é uma verdade, mas não uma realidade sobre isso. Eu acabei percebendo que eu fui ensinado dessa maneira, de ser mais bloqueado, assim, vamos dizer assim.
de engolir o choro, de não demonstrar tanto os sentimentos, de não expressar tanto o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a mostrar minhas emoções, alguma coisa do tipo. E eu queria saber, assim, como que eu poderia meio que me soltar mais, ficar mais solto pra falar sobre, sim, meus sentimentos e também tirar esse bloqueio de mim. Começar. Apenas começa. Pode ser 2 palavras. Entende? Exemplo, né? Se eu vou falecer, uma palavra pra isso. Tristeza. Quando você pensa em tristeza, o que vem na sua cabeça? Nó. E aí você vai fazendo exercício, entendeu? A gente não precisa. Quando a gente fala assim, eu vou fazer academia. Quando vocês olham pra academia, o que vocês imaginam? Força. Força, beleza e tal. Mas pra chegar na academia, primeiro você tem que fazer o quê? Atravessar a rua. A decisão de atravessar a rua pra fazer a inscrição na academia. A gente tem que parar de entender que é verdade versus realidade, né? Eu preciso fazer tal coisa, mas eu me vejo isso. Não, mano, você tá vendo algo completo. Não, você tem que começar do começo, bem pequenininho. Aí você vai criando repertório de vida, repertório ali da situação. E aí você vai mais com mais coragem, você vai conseguindo mais. Porque senão, se você, a pessoa que é mais gordinha, quer ir lá pra fazer a academia, quer emagrecer, mas não sabe o quanto é difícil fazer isso. Sim. Aí por isso que para na metade. Sim. Entende? Aí vê os caras grandes e fala, nossa, eu não vou conseguir fazer isso e tal. E... Efeito de comparação. Sempre Sim. quando você compara, alguém perde. Geralmente é você. Sim. Entende? O jovem, ele se compara muito com as pessoas da internet, né? Sim. Ele faz esse comparativo. Ele vê, vamos supor, eu vejo um cara que tem um cabelinho mais bonito, que tem uma postura melhor, e eu me comparar com essa pessoa. Isso, tecnicamente, seria aqui meio que errado, porque você não deveria se comparar com alguém. Comparar com você mesmo. Sim, sempre. Entendeu? Sempre. Ontem e hoje. Apenas. Porque o passado é passado. Né? Você consegue tirar lições do passado para você não errar no presente. E o futuro, cara, você consegue ter uma base do que vocês querem fazer, entendeu? Mas ali, do nada, você vai sair daqui, vai atravessar a rua aqui, de repente um carro te pega, pronto, seu futuro já mudou. Né? Então a gente tem que viver, por isso que chama, é muito clichê, mas é muito isso, né? Por isso que chama presente. Você tem que viver o presente. Né? E as redes sociais elas são mestre nisso. Quando você tira uma foto, geralmente você está sorrindo. Mas aquilo lá capturou aquele momento. Tem muito casal que tira muita foto, sorrindo, se beijando, que não sei o que lá. Só que na vida real é só briga. Entende? Então, será que isso é verdade ou é realidade? Né? Sim. Qual é a verdade que você quer mostrar para os outros e por que você quer mostrar para os outros? Então, isso do Instagram ter fotos bonitas, você sempre vai querer algo mais bonito, entende? Mas o cérebro ele é programado para coisas ruins, pensamentos ruins, pensamentos catastróficos, né? Por isso que uma fofoca é muito mais rápido disseminada, né? Agora alguém bom mesmo que fez algo bom não vira notícia, não vira clique. Sim.